Vamos, pode falar, Rê. Como? Vida em abundância e gratidão. O nascimento de Jesus me traz vida novamente, alguém já falou, mas não somente vida, vida em abundância. O que é isso? Vida plena, ou seja, viver no que o pessoal está usando hoje, muito hoje a expressão, na minha melhor versão. Já viram? Essa expressão está sendo bastante usada, né? A tua melhor versão, o melhor de você está em Jesus. Quando você vive em Jesus, nós vamos viver o melhor de nós, em todos os sentidos. Na minha vida familiar, o que Deus tem para a gente, gente? Pensa assim, como que o pecado entrou lá no mundo? Vamos voltar lá para Adão e Eva. O que começou a acontecer? Um problema com a criação, porque eles tocaram na natureza onde não deveria. Um problema entre os dois, no casamento. Um problema de relacionamento, e assim foi o todo, relacionamentos. Quando você volta para Cristo, quando você vive em Cristo, você vai viver isso aí, ó, a vida em abundância, o seu melhor. Então, anota isso para o seu Natal, para o nosso nascimento de Cristo. Eu tenho a oportunidade de viver o melhor de mim. Eu tenho a oportunidade de ser o melhor profissional da minha parte, de dar o melhor de mim na minha vida profissional. Aí você diz, mas minha vida não sei o que, tal. Mas o que o meu Senhor, que é o mestre, o especialista, me mostra nessa vida abundância? Eu tenho a oportunidade de viver o melhor de mim na minha casa, na minha família. Mas temos os problemas. O Senhor vai estar junto com os nossos problemas, para que a gente viva uma vida familiar no nosso melhor, mas também na nossa vida pessoal, individual, na nossa vida como cristão, como igreja. Estão entendendo, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim. A nossa melhor versão. E a outra, a gratidão. Eu vou já comentar essa nos versículos que eu separei para meditar. A gente poderia falar tantas coisas aqui que a gente está comentando sobre o nascimento de Jesus, mas uma palavra tem falado comigo, tem me norteado, me dirigido, e eu gostaria de comentar e conversar sobre isso de uma forma bem simples, como a gente tem feito, né? Que é o nosso tema, então, de a gratidão. Gratidão. Foi falado no início, e nós não combinamos e poderíamos organizar, mas nem precisou. Foi falado no meio, dar graça, foi falado nas canções. E quando eu pensei nesse Natal, nesse dia, a única palavra que vem é falar sobre gratidão. E a gente já vem falando nas quintas, né? E é a primeira vez no Natal, exatamente, né? Nesse domingo, que a gente vem falar de gratidão. E eu queria, de forma simples, meditar com você sobre a gratidão na Bíblia. Quando eu estou falando na Bíblia, nós vamos ver alguns versículos, e não todos, e não muitos, fica calmo, mas alguns versículos para a gente meditar. Um deles já foi lido aqui no meio, e não foi combinado. O texto de 1 Tessalonicenses 5,18 vai ser exposto aqui para nós. Coloca ele aqui para nós, que eu gostaria que todos lessem a palavra de Deus. Encontraram? Aqui está na versão NVI. Vamos ler? 1, 2, 3? Olhando para esse versículo, que lição a gente poderia dizer? A gratidão é o quê? Olhando para esse versículo. Pensa aí com você. E eu tenho um ponto, uma frase fundamentada e baseada nesse versículo, que às vezes as pessoas vêm para mim dizendo assim, fulano de tal falou isso, um pensamento e tal, e eu pergunto, mas com base em quê? Ele está falando isso com base em qual fundamento, qual parte bíblica? Então, olhando para esse versículo, e não fugindo de todo o contexto dele, claro, aqui a gente fala de tema, né? Para pensar no tema, é importante a gente olhar para outros versículos. Mas olhando para esse versículo, eu diria que a gratidão é um ato de obediência, ou de submissão, como você preferir. Gratidão é um ato de obediência. O que começa o versículo dizendo? Deem graças. Isso é imperativo. Aliás, as cartas, gente, o Novo Testamento é cheio de imperativo. Faça isso, faça aquilo. Aí a gente não lê o Novo Testamento, que nos dá as diretrizes, como que a gente tem que fazer. Deem graças. Agora, o legal é a continuidade. Deem graças quando, gente? Em
todas as circunstâncias. Aí eu acho que o nosso entendimento é meio estranho, porque parece que a gente entende assim, então tá bom, né, Senhor? Aí eu perdi o emprego, obrigado, Senhor, porque eu perdi o emprego. Eu fico questionando se é isso que a palavra está dizendo para mim. Ou então assim, aí perdi alguém querido, obrigado, Senhor, porque meu pai faleceu. No meu cérebro, no meu entendimento espiritual e no que eu leio nos estudiosos, não é essa a ideia. Como assim dar graças em toda circunstância? Aí você perdeu, não passou no vestibular. É brincadeira, tá? É só uma expressão. Obrigado, Senhor, porque eu não passei. Não, eu queria passar. Como assim, obrigado porque eu não passei? Não é assim, gente? Fala a verdade. Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo isso. Obrigado então, Senhor, porque a Bíblia diz que a gente tem que dar graça em toda circunstância. Então, enche o peito de raiva, né? Obrigado, Pai. Parece um palavrão de crente, né? Eu falo que é palavrão de crente. Sabe quando a pessoa está com raiva? E às vezes vem uma pessoal de rua assim, que aí quando você diz não para eles, então tá bom, Deus te abençoe, tá? Te abençoe, fica na bênção. Eu falo que é palavrão de crente, sabe? Quando o cara está com raiva, aí você enche o peito de ar. Obrigado, Senhor. Não. Eu não acredito que é isso que a Bíblia está dizendo. O que a gente colocou aqui? Que a gratidão é um ato de obediência. Porque em todas as circunstâncias. O que é gratidão? Aí a gente tem que, eu nem falei na introdução, a gente poderia ver. Pega no Google para você ver. É você reconhecimento pelo que o outro é, pelo que o outro fez. Nós falamos o que representa o nascimento de Cristo ou o Natal, não falamos isso? Então, se eu reconheço tudo isso, eu vou viver em gratidão em toda circunstância. De que forma? Apesar da luta que a gente enfrenta, apesar das dificuldades neste mundo que a gente enfrenta, eu tenho um reconhecimento de que Deus está comigo em toda circunstância. Não é obrigado, Senhor, porque eu perdi esse emprego. Não, Senhor, eu sei que eu perdi esse emprego, mas eu sei que eu tenho um Deus que anda comigo. E Ele vai me ajudar. Se essa porta se fechou, eu tenho a certeza que o Senhor tem uma direção, uma outra porta para me socorrer. Não é ficar feliz com a sua infelicidade, não. É reconhecer que apesar das nossas lutas e infelicidades, nós temos um Deus que é a nossa alegria, que é a nossa força, acima de qualquer luta e de qualquer dificuldade. É reconhecer que o meu Deus é maior do que qualquer problema. E isso é ter gratidão em qualquer circunstância. Não é, Senhor, graças ao Senhor, então, não. É esse reconhecimento. E isso é obediência, é submissão, porque eu reconheço que eu vivo, porque Ele me deu vida. Eu reconheço que eu tenho saúde, porque Ele é o meu Senhor. Eu reconheço que eu tenho perdão, salvação, porque Ele é Deus na minha vida. Então, quando eu reconheço isso, eu vivo uma vida de obediência, uma vida de gratidão, em qualquer circunstância. Na hora boa, eu não vou dizer como eu sou bom, foi tudo esforço meu, eu que consegui, tudo meu esforço. Não, eu reconheço que eu tenho um Deus que está sobre a minha vida. Na hora difícil, eu não vou dizer, esse Deus não faz nada, não me ajuda, não me socorre, e eu ainda sou obrigado a dar graças. Que isso? Não, na hora da dificuldade, eu olho para cima e digo, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus é maior do que qualquer aflição e dificuldade que eu passo. Eu tenho um reconhecimento. É isso que a palavra quer nos orientar. Deem graças em todas as circunstâncias. Senhor, eu sei que o Senhor é maior do que tudo isso. Tem até um pensamento que o pessoal diz, né? Não olhe para o tamanho do seu problema, mas para o tamanho do seu Deus. É isso. Cantamos aqui sobre as águas. A onda vem, a água vem, a tempestade vem. Mas em qualquer circunstância eu reconheço quem é Deus sobre a minha vida. Então você pode estar passando um momento difícil. Quem sabe esse ano foi um tempo difícil. E aí eu poderia dizer, eu não tenho motivos para agradecer a Deus. Não, você tem.
Sabe por quê? Porque apesar desses momentos difíceis e dificuldades que você tem passado agora, ou passou nesse ano, você tem um Deus que anda contigo, que te socorre, que te ajuda, e acima de tudo, que já te deu uma garantia de salvação eterna. Então, deem graças em todas as circunstâncias, e aí continua, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Mesma coisa, a vontade de Deus não é a gente ficar nessa agonia, então não deu nada certo, é porque foi a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus aqui é que eu tenha essa vida, esse estilo de vida, esse coração grato. Grato, porque como que uma pessoa pode reconhecer Jesus é o Senhor, que Jesus morreu, ressuscitou, e viver com a autossuficiência, achando que ele pode tudo, não precisa de Deus, ou viver lá embaixo dizendo que Deus não faz nada, que Deus não é nada. Então, eu diria, gente, que isso é uma das coisas que a gente precisa rever nas nossas mensagens, no nosso entendimento de quem é Cristo na nossa vida. Sem Cristo nós não somos nada. Se eu reconheço isso, eu vou ter uma vida de gratidão em todas as circunstâncias. Porque sabe por quê? Porque eu já não tinha nada, eu estava perdido, e agora eu tenho tudo, eu estou salvo em Cristo Jesus. A gratidão na Bíblia é um ato de obediência. Ele é o meu Senhor. E você não vai fazer à força, não. Ele não vai te obrigar a isso. Nós vamos aprender, porque a obediência se aprende. Nós vamos aprender, porque Ele nos dá um novo coração, Ele nos dá uma nova mente, uma mente em Cristo. E eu passo a reconhecer quem Ele é na minha vida. Amém, queridos?